O outro que pode não enfrentar o Vasco é o Lucas Lima. Ele sofreu uma torção no tornozelo, não treinou ainda nesta semana e pode ficar fora contra o Vasco Diniz. O Fernando Diniz rasgou elogios depois do jogo contra o Botafogo ao Jair, escolhido o melhor em campo, e ao garoto Cauã Barros, que se destacou e quando foi substituído foi ovacionado pela torcida vascaína. Escuta aí. Eu gostei dos dois. Achei que o Jair foi com muita justiça o melhor em campo. E é um prêmio pela pessoa que o Jair é. Todo mundo sabe, quando eu cheguei aqui, meu jogador estava muito questionado, aquela coisa de sair. Eu sempre gostei do Jair. Tentei levar ele para o São Paulo e para o Fluminense. E ele é um trabalhador assim, exemplar. E ele merecia um momento como esse, de ser enaltecido pela torcida e de fazer um gol muito importante. E o garoto jogou muito bem. Esse menino acho que tem um futuro brilhante pela frente. Eu conhecia ele, eu ia subir o Barros quando estava aqui da primeira vez, em 2021, e ele era 4 anos mais novo. Então, ele era do Sub-17, era a turma dele, do Andrei Santos, Marlon Gomes. Ele estava numa lista que possivelmente subiria se eu permanecesse no Vasco para 2022. Ele era muito jovem, mas já era promissor. E quando teve a chance dele voltar, para mim foi assim uma alegria muito grande. Saber que ele estava bem no América. E desde quando ele chegou, ele tem mostrado muita competência nos treinamentos, que o credenciou e passou confiança para iniciar a partida de hoje. E jogou muito bem. Legal, né? E o Diniz também falou sobre o Carlos Cuesta, né? Ele que chega na segunda-feira ao Rio de Janeiro. Uma contratação importante para o Vasco, jogador de seleção da Colômbia, e o Diniz enche a bola dele. Em relação ao Carlos Cuesta, é um jogador que a gente tinha indicado, estava esperando, foi muito bem avaliado por todo mundo, por todo o departamento. É uma contratação bastante criteriosa, um jogador de seleção colombiana, que estava jogando num time importante da Europa, no Galatasaray, e a gente tem muito otimismo com a vinda dele. Legal. O Vasco viaja amanhã para Recife e joga no domingo à noite, e depois tem um período aí sem jogos devido às datas da FIFA. E o Vasco vai se unir a Tuna Luz, Paysandu e Remo, times que também vão fazer camisas alusivas ao Círio de Nazaré. Em outubro se comemora o Círio de Nazaré e é uma festa muito bonita lá em Belém. Já estive não na festa, mas no período da festa. Ganhei lá em Belém, né, uma imagem do Círio de Nazaré que eu guardo com muito carinho aqui na minha casa para abençoar e tudo mais. E que o Círio de Nazaré nos traga paz, né? Nos traga prosperidade, vitórias no futebol também. O Vasco, que é muito religioso, sempre foi e não é diferente. Tem inclusive a capela de Nossa Senhora das Vitórias no estádio de São Januário. Gente, deixa eu trazer outras informações aqui. Deixa eu começar com o Botafogo, porque o lateral direito Vitinho foi convocado. Ele vai ficar no lugar do Wanderson do Mônaco, que tem uma lesão na panturrilha esquerda. Vitinho se une à equipe brasileira já na segunda-feira para o treinamento da tarde. E o goleiro John foi vendido para o Nottingham Forest da Inglaterra, mesmo time que levou o Jair, zagueiro, e levou também o Igor Rabelo, o Igor Jesus, né, atacante. O Igor Rabelo foi do Botafogo, passou no Galo, agora está no Fluminense. E a venda foi por 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões e 800 mil reais, e o Botafogo fica ainda com 20% do valor deste atleta. Bota que joga neste sábado com o Bragantino, 18h30, no estádio Newton Santos. E com relação ao Fluminense, o time perdeu para a equipe do Bahia na Copa do Brasil, 1-0, e vai agora enfrentar o Santos de Neymar. E, inclusive, Renato, depois do jogo, foi questionado. O time faltou atenção, o Guga de novo errou, o Fluminense tomou gol, pagou preço caro. E o Renato, meio brabo, falou isso aqui, presta atenção.
Bom, eu sempre assumo minhas responsabilidades, porque eu sou comandante e estou aí no dia a dia para corrigir o máximo de jogadores para que esses erros não aconteçam. Eu tenho conversado com eles, tenho mostrado no vídeo. Dificilmente o adversário tem méritos, não são todos, lógico, mas tem méritos para fazer gols na gente. Realmente, em determinados momentos, está faltando esse foco para que a gente não tome esses gols. No futebol, outro dia eu vi o Praz, o goleiro que hoje ele é comentarista, falar, a gente aprende também todo dia. Há um tempo atrás ele falou uma coisa que eu guardei e eu concordo plenamente. O treinador, ele trabalha o time dele a semana toda, ou sempre que possível no dia a dia, mesmo tendo jogo a cada 3 dias. Ele treina, ele corrige, ele fala, ele mostra o melhor caminho, lapida o jogador, enfim, faz todo o trabalho dele. Aí deixa eu falar uma coisa na tua pergunta. 30%, 25%, 35%, 20% que seja, são os jogadores dentro do campo. São os jogadores dentro do campo. O treinador, e ninguém está tirando ninguém aqui da reta, o treinador faz o trabalho dele. Os jogadores têm a responsabilidade deles também lá dentro do campo. Porque se não for assim, bom, aí como que o jogador não vai ter suas responsabilidades também? Então a gente vem cometendo erros, eu venho corrigindo eles, sempre mostrando para eles da melhor forma. Assim. Então a gente tem tomado alguns gols que não poderíamos ter tomado numa desatenção de 1, de 2, de 3. E o adversário não tem perdoado a gente. Isso é a resposta da tua pergunta que eu vou te dar. Então, o meu trabalho, o trabalho da comissão técnica, ele continua. Não é aqui, em qualquer clube é assim, qualquer clube. O nosso trabalho é corrigir. Ponto, isso é uma coisa. Na outra, eu vou, agora dando sequência nessa tua pergunta aí, falar que o meu time foi melhor que o time do Bahia hoje, jogou melhor, mereceu a vitória. Nós enfrentamos uma equipe que está entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro, uma equipe que está invicta aqui já há muito tempo, uma equipe muito boa, muito bem treinada, SAF, contrata jogadores, porque tem esse poder aquisitivo, e o meu time jogou aqui e foi melhor do que o Bahia. Nós tínhamos uma partida de 180 minutos, onde nós jogamos os primeiros 90 minutos a cada adversário e fomos melhores. Tudo bem que você vai falar o que vale é bola na rede, o que vale é o resultado. Concordo também, o que vale é o resultado. Sendo isso, eu quero falar o seguinte, nós temos mais 90 minutos agora para a gente jogar no Maracanã, em frente à nossa torcida, e temos todas as condições de reverter o placar. Se nós jogamos bem aqui, fomos melhores que o adversário, tivemos as melhores oportunidades, pode ter certeza que lá nós temos mais 90 minutos para a gente fazer o nosso dever de casa. Aí o Renato Gaúcho, o Santos deverá contar com o Neymar, que acabou não sendo convocado pela seleção brasileira para os jogos com as seleções do Chile, na próxima quinta-feira aqui no Rio, no Maracanã, e depois com a Bolívia na cidade de El Alto, mais de 3.900 metros de altitude. Agora, o Saúl, o espanhol, que joga um bolão, joga com elegância na equipe do Flamengo, ele deu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira no Ninho do Urubu e foi perguntado, gostei da pergunta, como que se comporta um time no treinamento depois que dá uma goleada histórica, como fez o Flamengo 8-0 no Vitória, e entra, aí para o livro como o time de maior goleada no Campeonato Brasileiro da era dos pontos corridos. Olha que respuesta interesante do Saúl. No, para nada. Al final todos los partidos son totalmente diferentes. Afrontamos todos los partidos como una final, porque son partidos súper importantes de aquí hasta final de temporada. Es verdad que contra Victoria pues salió un partido perfecto. Todos los atacantes consiguieron meter goles, jugamos bien, no encajamos, que era muy importante no encajar gol. Pero al final ahora este partido que viene es muy difícil, igual que la semana pasada. Necesitamos a nuestra gente, a nuestra afición que esté con nosotros, pero creo que el partido va a ser totalmente diferente y sobre todo cuando hay tantas expectativas, al final es peligroso. Entonces yo creo que el partido contra Gremio ahora va a ser muy diferente, vamos a tener que trabajarlo muchísimo para poder conseguir los 3 puntos. Então Saúl
né, jogador do Flamengo. Esse aí vai para o jogo contra o Grêmio, domingo às 4 no Maracanã. Devemos ter o recorde de público neste Brasileirão, depois da goleada do Flamengo. Eu posso dizer ainda que o Jorginho pode ser o desfalque da equipe rubro-negra. E aí, o que você achou? Dei uma passeada aí pelos outros clubes também, porque o torcedor tem que ser bem informado. E aqui a gente não é de dar opinião, a gente é de dar informação, né? Você já se acostumou com a gente no rádio, na televisão, né? No site, aquela coisa toda. Eu gosto de dar informação. A opinião é sua. Por esse motivo, você está convocado para agora deixar a sua opinião. O que você achou? Né? O que você acha desse jogo com o Sport? O que você acha da seleção brasileira? Você concorda com o Renato, Jair e Barros se destacaram realmente? É a sua oportunidade. Deixe o seu nome, o nome da sua cidade também. É legal para a gente mandar aquele abraço para você. Me ajuda também? Se inscreve aí, dá uma olhadinha aqui embaixo, está vermelhinho, é porque você ainda não se inscreveu. Se inscreve, paga nada não, é 0800, pode ficar tranquilo. Wellington, eu pago quanto? Paga nada. Pode dar um joinha, pode se inscrever e nos ajudar a chegar a 200 mil inscritos. Mas, Wellington, você queria chegar a 100 mil? Eu cheguei, e agora eu quero 200 mil. Você conhece a parábola dos talentos? Dá uma olhadinha aí na Santa Bíblia, que é muito interessante. Então, aquilo que Deus te der, você tem que multiplicar, né? E não é só a questão material, a questão também da sua fé, da sua alegria, do seu jeito de ajudar as pessoas, enfim, multiplicar tudo isso. E aí a gente faz um tal de mundo melhor. Não é verdade? Gente, fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro. Muito vivo o Vasco ainda na disputa é principalmente o desempenho do time. O grande ponto é o que a gente constantemente fala aqui: regularidade. O Vasco precisa de regularidade. Mas no jogo de hoje, essa dupla Barros-Jair mostrou para mim o que pode vir a ser um caminho como no ano passado foi. O Vasco encontrou o equilíbrio no ano passado quando o Paiva encaixou o Gumora e Matheus Cocão, que são jogadores diferentes, mas são outros jogadores, mas que por característica, o Jair não é tão pegador assim, mas hoje o Jair combateu muito, tá? Combateu muito. Foi um grande jogo do Jair. Para mim foi o melhor em campo, tá? Para mim foi o melhor em campo até pelo gol. Assim, ele e o Barros hoje jogaram um absurdo, mas aí o Jair tem um gol ali na conta dele e a classe do Jair ali na construção. O Barros foi muito bem na marcação, o Jair na construção e apareceu no gol e na marcação estava muito bem também. Então, assim, para mim, partidaça do Jair, mas independente de Jair e Barros, ou como vai ser a formação, eu acho que, para mim, o jogo de hoje deixou muito clara a necessidade de um meio de campo que tenha mais pegada. De um time, de maneira geral, não só você, não adianta você botar 2 volantes com maior marcação e os pontas ficarem passeando em campo. Isso aí é algo dos 10 da linha, dos 11 da linha. Botando o goleiro aí na brincadeira. Todo mundo tem que estar ligado, tem que estar com intensidade na hora de jogar. Principalmente sem a bola. Com a bola, você consegue até descansar. Com a bola, pressionou, ganhou, vai respirar, bota lá no Léo Jardim, deixa o adversário correr, se movimenta com mais calma, respira. Você descansa com a bola. Sem a bola que é o desespero. Mas perdeu a bola, você tem que ter a pressão, você tem que ir lá pressionar. Hoje o Vasco fez isso muito bem. Não só pela presença do Barros, mas o Barros também. O Barros fez a partidaça hoje. Então, acho que o jogo de hoje pode mostrar um caminho para o Vasco. O que o time do Vasco mais precisa, com o Diniz, é equilíbrio. Equilíbrio. Hoje o Vasco se defendeu bem marcando em bloco baixo. Hoje vai se defendeu bem na pressão pós-perda. Hoje o Vasco defendeu bem subindo a linha de marcação. Tem muita coisa para ajustar? É claro que tem. Mas, para mim, esse é o caminho. Esse é o caminho. E a entrada do Barros, ainda que forçada pela ausência do Tietê, eu acho que obrigou o Diniz a tentar algo novo, e esse algo novo funcionou. Funcionou. Eu acho que dá um pouco mais de esperança para o seu torcedor a atuação de hoje. Repito aqui, não só para a Copa do Brasil, principalmente para o brasileiro. Copa do Brasil, se passar, é ótimo. Muito bom. Agora, não adianta você ser finalista da Copa do Brasil e rebaixado no brasileiro. Nem campeão da Copa do Brasil
Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. O Vasco que tá querendo a contratação aí, ou pelo menos queria a contratação do zagueiro Nathan Silva, que está lá no México, um jogador que poderia agregar aí para a zaga do Vasco, porém o Vasco desistiu aí desta contratação. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!